Olá, aqui é o professor Bruno Leal, estamos ao vivo no Leal Concursos com uma revisão de português para vocês, análise sintática, período simples. Vamos lá, sem perder tempo ao nosso primeiro exercício. Custa ao aluno resolver o exercício. Nós comentamos na aula de regência que o verbo custar ele é perigoso, porque nós, em geral, costumamos falar assim: custei a entender alguma coisa, custei a entender a explicação do professor, custei a resolver aquele problema, custei a conseguir quitar a dívida, quando na verdade tais construções, de acordo com a norma padrão, estão inadequadas. O sujeito do verbo custar é a coisa custosa, é a coisa difícil. Então, em vez de eu custei a entender a matéria, o correto seria custou-me entender a matéria. Custou a mim entender a matéria. Ok? Entender a matéria é o sujeito do custou. O me ou a mim é o chamado objeto indireto. No caso aqui, custa ao aluno resolver o exercício. Nós no dia a dia falaríamos assim: custou ao aluno, ou melhor, o aluno custou a resolver o exercício. O aluno seria o sujeito, a resolver o exercício seria o objeto indireto. Na verdade, a coisa difícil é o sujeito, resolver o exercício é o sujeito, ao aluno que é o objeto indireto. Tá legal? Então aqui, resolver o exercício é o sujeito, ao aluno, objeto indireto. Mais alguns exemplos. O aluno custou a entender a matéria, inadequado. Custou ao aluno entender a matéria, correto. O sujeito é entender a matéria. Ao aluno, objeto indireto. Custei a entender o macete da equação de segundo grau. Está errado. Custou-me entender o macete da equação de segundo grau, que está certo. Custou-me entender. Tá? Então, o verbo custar, no contexto aí da frase, no sentido de ser difícil, ser complicado, ser demorado, ele é perigosíssimo, tá? Cuidado aí na prova para você não errar. Show? Desculpa, não entendi. Porque o me é pronome oblíquo átono, ele vai se ligar ao verbo diretamente. Custou-me. O a mim, ele é pronome oblíquo tônico. Aí a preposição pode vir antes dele. Custou a mim. Custou a ti. Custou a ele. São pronomes oblíquos tônicos. Quando for um pronome oblíquo átono, ele vai se ligar ao verbo pelo hífen. Custou-me. Custou-lhe. Custou-nos, custou-lhes, tá? 2. Pede-se silêncio. Pede-se silêncio. Frase aí clássica, tá? É a velha história envolvendo a partícula passivadora ou o chamado índice de indeterminação de sujeito. No contexto, o verbo pedir é transitivo direto. Quem pede, pede alguma coisa no contexto. Aqui, cuidado, porque parece que a palavra silêncio é objeto direto.
Pede-se o quê? Silêncio. Não. É o que é pedido. Nós estamos aqui na chamada voz passiva. Silêncio é pedido. O sujeito, ele é paciente. O sujeito sofre a ação verbal. O sujeito é silêncio. Muito cuidado. Silêncio é pedido. A palavra silêncio é o sujeito. O ser se chama partícula apassivadora. Beleza? Ou pronome apassivador, tá? Ele caracteriza a chamada voz passiva sintética. Pede-se silêncio. Silêncio é pedido. Alugam-se salas. Salas são alugadas. Vendem-se automóveis. Automóveis são vendidos. Consertam-se celulares. Celulares são consertados. Ensina-se português. Português é ensinado. Fala, querido. No contexto é. Ele geralmente é bitransitivo. Quem pede, pede algo a alguém. Tá? Pedir um favor a você. Normalmente é bitransitivo. Nessa frase, ele se comportou como transitivo direto. Silêncio é pedido. No caso, convertendo. Tá? E como ele é transitivo direto, ele aceita a voz passiva. O único tipo de verbo que aceita a voz passiva é o chamado verbo transitivo direto, tá? Ou o bitransitivo. Aí o que acontece? O objeto direto ele não apareceu porque não apareceu o agente da passiva. Por exemplo, o silêncio é pedido pelo juiz. Aí aqui seria o juiz pediu silêncio. O agente da passiva ele vira o sujeito. O objeto direto vira o sujeito da passiva. Tá, vamos tentar escrever isso aqui, senão ficar uma coisa meio sem pé nem cabeça. Por exemplo, o juiz pediu silêncio. O juiz pediu o quê? Objeto direto. Pedido transitivo direto. Aí, se você converter para a voz passiva, o objeto direto vai virar o sujeito. Silêncio foi pedido pelo juiz. Tá? Aí, na voz passiva analítica, que é essa aqui, com o verbo ser e o particípio, em geral aparece o agente da passiva. O agente da passiva era o sujeito na frase original, na voz ativa. E o objeto direto na voz ativa, original, virou o sujeito na voz passiva. Na voz passiva sintética, em geral, não aparece o agente da passiva. Por isso que é sintética. Resumida, digamos assim, curta. Tá? Então, não ficou claro aí o objeto direto na voz ativa, que seria o agente da passiva, na voz passiva analítica. Tá? Outro exemplo aqui para você entender isso melhor. O cachorro mordeu o rapaz. O sujeito é o cachorro, o rapaz é o objeto direto. O verbo morder é transitivo direto, ele aceita a voz passiva. O rapaz foi mordido pelo cachorro. Show. Tá. E daí? O rapaz, que era o objeto direto, virou sujeito na voz passiva. E
E o sujeito na voz ativa, que era o cachorro, virou o agente da passiva. Se nós fôssemos colocar na voz passiva sintética, ficaria assim: mordeu-se o rapaz. O cachorro não apareceria. Entendeu? Pediu-se silêncio. O juiz não apareceria. Isso que você estranhou. Cadê o objeto direto? Né? Você estranhou por causa disso. Tá? Na voz passiva, não tem o objeto direto. Tem o agente da passiva. O objeto direto na voz ativa virou o sujeito da voz passiva. E o sujeito da voz ativa virou o agente da voz passiva. Então, na voz passiva não tem o objeto direto propriamente dito. Tá? Mas por causa disso, se silêncio naquela frase seria ativo. Não, aqui é voz passiva analítica. Tá? Pede-se silêncio, é a voz passiva sintética, formada com a partícula C. Se eu quiser converter para a voz passiva analítica, eu tenho que usar o verbo ser e o particípio do verbo principal. Silêncio é pedido. Só que não aparece o agente da passiva. Quem pediu o silêncio? Silêncio foi pedido por quem? Quem praticou a ação de pedir? Tá? O que acontece aqui é o seguinte: tentar ser um pouco mais técnico na explicação. Quando nós temos o verbo na voz ativa, o sujeito ele recebe a luz, digamos assim, a ênfase. A ênfase está no juiz. O juiz pediu silêncio. Se eu quiser enfatizar o que foi pedido, o alvo da ação verbal, o objeto direto, eu vou preferir escrever a frase na voz passiva. Silêncio foi pedido pelo juiz. Agora eu estou enfatizando o objeto direto na voz ativa, transformando-o em sujeito na voz passiva. A ênfase aqui é no silêncio, enquanto que na voz ativa a ênfase é no juiz. A mesma coisa, se eu quiser enfatizar o cachorro, eu vou escrever a frase na voz ativa, tendo o cachorro como sujeito. O cachorro mordeu o rapaz. Se eu quiser enfatizar o rapaz, que é o objeto direto, na voz ativa, eu vou escrever a mesma frase, só que agora na voz passiva, tendo o objeto direto antigo como sujeito paciente, sofrendo a ação na voz passiva. O rapaz foi mordido pelo cachorro. Tá? Porque o sujeito aqui, na voz ativa, ele pratica a ação. Ele é um sujeito agente. Na voz passiva, o termo agente vai ser o sujeito que era o agente na voz ativa. Quem sofre a ação verbal na voz ativa é o objeto direto. É o alvo da ação verbal. Quem sofre a ação verbal na voz passiva é o sujeito. O sujeito ele é paciente, ele sofre a ação verbal. Quem pratica a ação verbal é o agente da passiva. Tá? Melhorou um pouquinho? Beleza. 3. Penteou-se pela manhã. E aí? O que é que você acha? Vamos lá. Penteou-se pela manhã. Eu vou acrescentar um sujeito explícito aqui para ficar mais fácil você enxergar a saída. Vou colocar, por exemplo, aqui. Ela penteou-se pela manhã. Só para ficar mais fácil de você enxergar. Quem praticou a ação de se pentear? Ela. E quem foi penteada, digamos assim? Quem sofreu a ação de ser penteada? Ela. Então, nós temos aqui o ser
como um pronome reflexivo na função de objeto direto. Ela praticou a ação e ela sofreu a ação. Por exemplo, o menino feriu-se com a faca. O menino praticou a ação de se ferir e foi o alvo do ferimento. Tá certo? E quando foi que ela praticou a ação de se pentear? Pela manhã. Pela manhã se chama adjunto adverbial de tempo. Tá legal? Então o ser aí, ele não é apassivador, ele é pronome reflexivo. Repare que fica difícil você tentar converter para a voz passiva analítica, né? Foi penteada pela manhã, fica um pouco estranho, né? Então é partícula, é pronome reflexivo mesmo, tá legal? O 4 é muito importante. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Vamos lá, eu vou trocar esse O aqui, por exemplo, por Bruno. O Bruno, para ficar mais fácil você enxergar. O presidente nomeou o Bruno secretário. Tá. Quem praticou a ação de nomear? Quem é o sujeito? O presidente. Quem nomeia alguém. O Bruno é o objeto o quê? Direto. Show. Então, aquele O, que é um pronome oblíquo, ele tem a função de objeto direto. Show. Agora, o sujeito está atribuindo ao objeto direto uma característica que o objeto direto não tinha antes. O Bruno não nasceu secretário. Não é uma característica inata, própria do Bruno. O Bruno não nasceu secretário. O Bruno foi nomeado secretário. Então, secretário é uma característica que o sujeito atribuiu ao objeto direto. Chamamos isso de predicativo do objeto direto. Tá? Predicativo do objeto. Quando o sujeito atribui ao objeto direto uma característica. Beleza? Tranquilo? Então, muito importante, é o número 4, para a gente não errar na prova. O nomear, ele é um verbo chamado transobjetivo. O que é um verbo transobjetivo? É aquele que muda de sexo? Não, é aquele que pede um objeto direto mais um predicativo para esse objeto direto, tá? É difícil você ter um verbo transobjetivo transitivo indireto, é raro, tá? Quase todos são transitivos diretos. Tá legal? Show de bola. 5. Chegamos a casa. Pause o vídeo, daqui a pouco você vê a resposta. Vamos lá. Verbos que indicam movimento, guarde bem isso, tá? Verbos que indicam movimento, deslocamento, eles são classificados de acordo com a gramática normativa, oficial, como intransitivos. Ir, voltar, partir, chegar, sair, entrar, subir, descer, andar, caminhar, rastejar, nadar, voar, engatinhar, enfim, verbos que denotem movimento, deslocamento, eles são considerados intransitivos. Há quem divirja, há quem não concorde. Eu sou um cara que também não sou muito fã dessa classificação em alguns casos, mas a minha opinião não interessa. O que interessa é a norma padrão oficial que é vigente atualmente no país e cobrada pelas bancas, não é isso? Então, se é um verbo intransitivo, não pode ter objeto
nem direto nem indireto, né? Não faz sentido. A casa é uma adjunta adverbial de lugar, beleza? E aqui fazendo uma revisãozinha de crase, né? Se a casa for a sua própria casa, não se acentua o A. O A não recebe o acento grave. Se for qualquer outra casa, aí sim o A seria acentuado. Chegamos à casa dos meus pais, o A seria acentuado. Chegamos à casa que queremos comprar, o A acentuado. Agora, quando é a sua própria casa, o A não recebe o acento grave. Show de bola? Tranquilo? No caso da gente, não deveria levar. Não levou. Tá certo. Não levou. No caso, deveria levar. É a própria casa dos caras. Nós chegamos à casa. A própria casa deles. No contexto, entendeu? Essa casa é a casa do sujeito. Do nós. As pessoas que chegaram às suas casas. Ou à sua casa, melhor dizendo. Tá? É a casa das pessoas. Porque se não fosse, teria que ser graseado. Tá? Graseado é um termo que o pessoal não gosta muito, tá? Acentuado, melhor dizendo. Acento grave. Deve receber o acento indicativo de crase. A gente resume a história toda como craseado, ok? 6. Prefiro andar a nadar. Outra questão importante. Bem, sempre lembrando que o verbo preferir em questões de regência é um dos preferidos pelas bancas, porque nós não falamos desse jeito, prefiro andar a nadar, no nosso dia a dia. Nós falamos, prefiro mais andar do que nadar. Todo mundo fala assim, de vez em quando também eu falo assim também, não fico me policiando o tempo todo para falar corretamente. Mas, de acordo com a norma padrão, a única construção correta é esta. Prefiro uma coisa a outra. Prefiro 1000 vezes, prefiro muito mais, utilizando intensificadores, né? Errado. Prefiro uma coisa a outra. Uma coisa é o objeto direto, a outra é o objeto indireto, tá? Andar, objeto direto, a nadar, objeto indireto. Beleza? Tranquilo? 7. Avise-o sobre o fato. Essa não é tão difícil não. Quem avisa, avisa alguém sobre alguma coisa, no contexto da frase, né? O é o objeto direto, sobre o fato, o objeto indireto. Tá legal? Beleza? Avise fulano sobre o fato. Avise-o sobre o fato. Esse o é pronome oblíquo na função de objeto direto. Sempre é bom reforçar o fato de que o, a, os, as só podem ser usados como objetos diretos, nunca como objetos indiretos, tá? O, a, os, as só podem aparecer como objetos diretos. Tá legal? Beleza? No caso do você desse jeito também, Desculpe? como você desse jeito, O. Não, aqui o sujeito está oculto. Você. Avise você, fulano, sobre o fato. Você vai avisar o fulano sobre o fato. Avise-o. O O não pode ser sujeito, porque ele é pronome oblíquo. O pronome oblíquo não pode ser sujeito, só pronome reto. Tá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tranquilo, então?
Show? Próximo. Chamou-me de besta. É a mesma coisa. O sujeito está oculto. Ele ou ela. Fulano chamou-me de besta. Ele chamou-me de besta. É a mesma coisa aqui. Avise você sobre o fato. Essa questão é muito importante porque o verbo chamar, ele cai muito em prova. O verbo chamar, no sentido de apelidar, colocar um apelido, né? Rotular, ele aceita 4 construções. Há 4 maneiras de você representar aí essa situação. A primeira, chamou-me de besta. A segunda, chamou-me besta. Chamou-me besta, sem o D, tá? Chamou a mim de besta. Chamou a mim besta. Das 4, 3 são pouco usadas. Essa aqui é a mais comum. Beleza? Daqui a pouco eu vou representar isso aqui melhor para vocês. No contexto, chamar é transitivo direto. Fulano chamou o Bruno de besta. Seria essa a ideia. Fulano seria o sujeito, o Bruno objeto direto, e o de besta, o que é mesmo? Falamos mais à frente, mais acima. Uma característica que o sujeito atribuiu ao objeto direto. O sujeito está dizendo, considerando que o objeto direto é um besta, né? Então, é um predicativo do objeto direto, importantíssimo, tá? Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, chamei fulano de besta. Não copiei agora não, preste atenção, por favor. Chamei fulano de besta. O fulano é objeto direto, de besta predicativo do objeto direto. Chamei fulano besta, pouquíssimo usado, mas aceito também. Fulano objeto direto, besta predicativo. Chamei a fulano de besta. Agora o a fulano é o objeto indireto por conta da presença da preposição a. De besta predicativo do objeto indireto. Chamei a fulano besta, muito pouco usado. A fulano objeto indireto e o besta predicativo do objeto indireto. Tá legal, gente? Isso aí cai bastante, hein? Então o verbo chamar, ele aceita 4 construções, tá? O me aqui, objeto direto, de besta predicativo desse objeto direto. O chamar é outro verbo transobjetivo, que ele vai pedir um objeto, ou direto ou indireto, dependendo do gosto do freguês, mais o predicativo. Show? Tranquilo? 9. O governo não é favorável ao povo. Frase aí importante. O governo não é favorável. Vamos supor que eu parasse aqui. O governo não é favorável. Favorável é um verbo? Não, é um nome. Beleza. Se eu paro a frase aqui, o governo não é favorável, vai pintar uma interrogação no ar. Tudo bem, ele não é favorável a quê? Favorável não é verbo, favorável é um nome. Favorável a quê? Favorável ao povo. Então, ao povo é uma expressão preposicionada que completa o sentido da palavra favorável. Ele não é um objeto indireto, ele é um complemento nominal. Tá? Você vai melhorar 1000% em análise sintática no dia que você
perceber a quem o cara que está destacado está ligado. Ele destacou ao povo. Ao povo está ligado a que palavra? Ele está conectado, digamos assim, a que palavra? Não, favorável? Favorável a quem? Favorável ao povo. Favorável é verbo? Não. Então não pode ser objeto indireto. Não pode ser. Pode ser complemento nominal, pode ser adjunto adnominal, pode ser, enfim, outra coisa qualquer, mas não é objeto. Porque não está ligado a verbo. Está ligado a um nome. Correto? Então sempre analise a quem o termo que ele destacou está ligado. 10. Não lhe peçam explicações. Essa não é difícil, não. Vamos lá. Verbo pedir, ele é bitransitivo. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Não lhe peçam explicações. Seria equivalente a dizer não peçam explicações, por exemplo, a ele, a ela. Enfim. Explicações é o objeto direto e o lhe, objeto indireto. Eu falei ainda há pouco que o, a, os, as, sempre objeto direto e o lhe, sempre objeto indireto, tá? Se o lhe for um complemento verbal, vai ser sempre objeto indireto. O lhe nunca vai ser usado com verbos transitivos diretos, tá? Isso cai muito em prova, hein? Muito, muito mesmo. Não queria aparecer peça. Oi? Não queria aparecer peça. Nunca ia aparecer? Peça. Não. Peçam não. Peçam no não. Peçam-lhe. Tá? Porque, em geral, verbos bitransitivos, eu não falei sempre, tá? Falei em geral. Eles vão pedir objeto direto de coisa e indireto de pessoa. Quem pede, pede algo, que é uma coisa, a alguém, uma pessoa. Quem dá alguma coisa a alguém. Quem entrega, entrega algo a alguém. Quem comunica, comunica algo a alguém. Quem paga, paga algo a alguém. Quem perdoa, perdoa algo a alguém. E assim por diante. Então, o peçam-no seria objeto direto de pessoa. Não é o mais comum. É o indireto de pessoa. Peçam-lhe. Tá? Show? Agora aqui uma observação importante. Eu falei ainda há pouco que o lhe, ele, se for complemento verbal, é objeto indireto. Agora, há construções envolvendo o lhe que não são comuns no nosso dia a dia, nós não costumamos falar assim no cotidiano, mas que caem bastante em prova. Porque o que acontece? Vocês gostam muito de um bizu, vocês gostam muito de um macete, né? Bizu macho, essas coisas. Então, vocês que ficam assistindo aí videoaulas, né, os professores famosos, aquela coisa toda, mais carismáticos, enfim, mais espalhafatosos, eles vão dizer para vocês o seguinte: Bizu Master, o lhe, ele é objeto indireto. Apareceu o lhe, objeto indireto. Bizu Master, show. Em 90 e tantos % das situações ele vai ser objeto indireto. Mas o lhe pode ser também adjunto adnominal e complemento nominal. Em frases que não são comuns no dia a dia, mas são comuns na prova, obviamente, né? E a ESA, por exemplo, não faz tanto tempo assim, trouxe essa sentença: furtaram-lhes as carteiras e os passaportes. Show! Aí a galera vai lá, o lhes é o que? Objeto indireto. Bizu Master, aquele professor famoso com milhões de
inscritos em seu canal me disse isso. Aquele curso caríssimo online que eu paguei falou isso. Tá, mas espera aí, calma. Esse lhes aqui, ó, ele não tem uma conotação de posse. Furtaram suas carteiras e os passaportes. Melhor ainda, furtaram as carteiras e os passaportes deles. Melhor ainda, ó. Confere? Tranquilo? Não há uma relação de posse aí? Então, essa relação de posse vai caracterizar não um objeto indireto, e sim um adjunto adnominal. Tá? Eu costumo dizer em certos vídeos meus, quando eu termino, eu falo assim, quer ver? Observação 2. Eu costumo falar assim, ó, se esta aula lhe foi útil, por favor, nos ajude a crescer, curtindo e compartilhando, né? Se inscrevendo no nosso canal, aquela coisa toda. Ó, se a aula lhe foi útil, nos ajude a crescer, blá 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 blá. Tá. Esse lhe, como é que você classificaria ele? Melhor, como é que você o classificaria? Se a aula lhe foi útil. Vamos tentar reescrever a frase. Se a aula foi útil a você, ajude-nos curtindo, compartilhando, blá 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 blá. Ajude-nos, blá 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 blá. Se a aula foi útil a você. Esse a você não é um cara preposicionado que está completando o sentido do adjetivo útil? Se a aula foi útil, tá, útil a quem? A você. Né? Então, esse a você, ele é um complemento nominal do adjetivo do nome útil. Ele é um complemento nominal. Então, o lhe, que está fazendo o papel do a você na frase original, ele é um complemento nominal. Bonito, né? Bonito. Tá aí um lhezinho que, se cair, poucos acertariam, tá? Que a galera vai no bizu, vai no decoreba. Ah, o lhe é objeto indireto. Tudo bem, quase sempre é. Mas há construções nas quais ele é adjunto nominal se tiver relação de posse ou complemento nominal. Eu vou dar mais um exemplo para você enxergar isso melhor. A traição da namorada cortou-lhe o coração. A traição da namorada cortou-lhe o coração. Como é que você poderia reescrever essa frase? A traição da namorada cortou o coração dele. Ou seu coração, enfim. Não é uma relação de posse envolvida? Então, é um adjunto adnominal. A galera vai no objeto indireto. Bonitão. Beleza? Já apareceu a 11 aí. Interessante, ela é fácil, mas ela vai servir de gancho para as demais. Não acuso ninguém. E aí? Não acuso quem? Ninguém. Objeto direto. O verbo acusar, preste atenção por favor, que isso é importante
pra caramba. O verbo acusar, ele é transitivo direto. Ok? Agora, se ele é transitivo direto, ele não pede um complemento com preposição. Ele pede um mero objeto direto. Show! Agora, eu poderia, eventualmente, falar assim: não acuso a ninguém. O verbo continua o mesmo, o verbo não mudou. Ele continua transitivo direto. Só que agora o complemento veio preposicionado. Preste atenção no principal agora. Essa preposição é obrigatória? O verbo pediu, ou melhor, exigiu a preposição? Não. Você colocou a preposição porque você quis, por ênfase. Então, o a ninguém é chamado objeto direto preposicionado, tá? Cuidado aí para não dizer que é um objeto indireto, porque o verbo não pediu um complemento preposicionado. Você colocou a preposição por ênfase, tá? Show de bola. Aqui eu uso sempre esse exemplo que é bem interessante. E se ele for maldoso lá, né, a banca for maldosa, pode complicar a nossa vida. Presta muita atenção, por favor, porque isso não é fácil de se entender no primeiro momento. A Alemanha derrotou o Brasil por 7-1. Show. Beleza. O verbo derrotar é transitivo direto. A Alemanha praticou a ação verbal, é o sujeito. O Brasil sofreu a ação de ser derrotado, ele é o objeto direto. Show? Até aí tudo bem, sem problema nenhum, nada de outro planeta. Agora, eu falei mais cedo que é possível você querer enfatizar o objeto direto, em vez de enfatizar o sujeito. Você pode, por exemplo, reescrever a frase na voz passiva, que aí você iria enfatizar o objeto direto. O Brasil foi derrotado pela Alemanha por 7-1. Show! Agora, se você quiser manter a voz ativa e ainda assim enfatizar o objeto direto colocando no começo, não daria para você simplesmente inverter, escrevendo: o Brasil derrotou a Alemanha por 7-1. Porque se você esteve, sei lá, em coma nos últimos 7 anos, sei lá, ou você é um extraterrestre que esteja chegando à Terra agora, né, você sabe que não é verdade que o Brasil derrotou a Alemanha por 7-1. Beleza? A frase, do ponto de vista gramatical, ela tem até sentido. O Brasil seria o sujeito, a Alemanha é o objeto direto, ok. Agora, factualmente, ela está inadequada, ela é irreal do ponto de vista dos fatos. Ela é mentirosa. Como é que eu conserto o problema? Eu quero manter o Brasil na frente, enfatizando-o na voz ativa, só que sem mentir, né? Sem distorcer os fatos. Eu resolvo o problema preposicionando o objeto direto Brasil. Se eu escrevo: ao Brasil derrotou a Alemanha por 7-1, eu agora resolvo o problema. Por quê? Eu já falei isso em sala de aula umas 500 vezes. O núcleo do sujeito não pode vir o quê? Preposicionado. O núcleo do sujeito não pode vir preposicionado. Como eu preposicionei o Brasil aqui, ó, está preposicionado ao Brasil, né? Como o Brasil agora está preposicionado,
eu inviabilizo esse termo de ser o sujeito do verbo derrotar. Ele agora, estando preposicionado, ele não pode ser o sujeito do derrotou. Não pode. Está preposicionado. Então ele é agora um objeto direto preposicionado. Bonito. Bonito, né? Alto nível mesmo. A Alemanha continua sendo sujeito, ao Brasil, objeto direto preposicionado. E a frase, do ponto de vista da realidade dos fatos, continua verdadeira. Por exemplo, na Copa de 2018, a França derrotou na final a Croácia. Show! O sujeito é a França, a Croácia é o objeto direto. E aí tudo bem. Se você quiser enfatizar a Croácia, há duas maneiras. A mais simples, digamos assim, seria usar a voz passiva. A Croácia foi derrotada pela França na final. A outra é você manter a voz ativa e preposicionar o objeto direto. Aí ficaria assim, ó. A Croácia, com acento indicativo de crase, derrotou na final a França. Sutil. Isso é só na escrita, na fala não tem como diferenciar. Na escrita tem. Beleza? Então aqui, ó, a Croácia não pode mais ser o sujeito porque está preposicionado. Ok? Beleza? Então, você preposicionando o objeto direto, inviabiliza a Croácia de ser o sujeito, e então temos aí a França como sujeito e a Croácia como objeto direto preposicionado. Lindo isso aí, muito bonito, tá? Por exemplo, amo minha filha Sofia. Quem ama alguém ou alguma coisa. O verbo amar é transitivo direto. Ele não pede um complemento preposicionado. Correto? Minha filha, objeto direto, Sofia é o aposto da palavra filha. Show! Agora, uma frase aí famosa, clichê. Amai a Deus sobre todas as coisas, né? Mandamento. Primeiro mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas. Show! Amo a Deus sobre todas as coisas. O verbo continua o mesmo. Continua o verbo amar. Ok. A Deus não se tornou um objeto indireto. Beleza, estamos aqui pausando o vídeo porque tem uma oficina aqui do lado maravilhosa, né, que sempre cisma de bater nos carros na hora da gravação. Então dizíamos que o verbo amar continua transitivo direto, ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivaço é assim mesmo. A Deus, ele não é um objeto indireto, ele é um objeto direto preposicionado, tá? Porque o verbo continua não pedindo um complemento preposicionado. Você poderia ter dito simplesmente amo Deus. Não seria um erro, de forma alguma. Esse a não é artigo, porque Deus é uma palavra masculina, é uma preposição, confere. Então, cuidado para não dizer que é objeto indireto. No mesmo sentido, amo Nossa Senhora, objeto direto. Adoro a Iemanjá, a mesma coisa. Quem adora, adora algo ou alguém. Objeto direto preposicionado. Essa crase é totalmente desnecessária, tá? Não é necessária. Mas se porventura você, por ênfase, qualquer outro motivo, craseou a, então se torna um objeto direto preposicionado. Outro exemplo, bebi 2 litros de água pela manhã. Eu bebi o quê? Quem bebe, bebe água. Bebi o quê?
2 litros de água, objeto direto. Certo? Agora, por exemplo, bebi do café que o chefinho fez. Um belo dia, o chefinho, uma figura folclórica aqui do curso, ele fez o café. E como não é um café, digamos, comum, corriqueiro, e sim um café especial, já que foi o café que o chefinho fez, eu preposicionei o objeto direto por ênfase, por realce. Eu bebi não qualquer café, e sim do café que o chefinho fez. Então o realce aqui se justifica, tá? Objeto direto preposicionado. Não é um café qualquer, é o café que o chefinho fez. Tá? Sempre lembrando, ó, o verbo é beber, o verbo é o mesmo, ó, não mudou. Ele continua pedindo um objeto direto comum. Eu poderia aqui perfeitamente ter dito bebi o café que o chefinho fez, sem problema nenhum. Esse do café é ênfase, realce, tá? O bombeiro cumpriu sua missão com louvor. Quem cumpre, cumpre alguma coisa. Ele cumpriu a missão, cumpriu o objetivo, cumpriu a tarefa, objeto direto. Sem problema nenhum. Agora, existe no dia a dia, é muito comum, a construção cumpriu com o seu dever. O bombeiro cumpriu com o seu dever. O verbo cumprir continua transitivo direto. Esse com aí é desnecessário, não é obrigatório, você colocou por ênfase. Objeto direto preposicionado. Não é objeto indireto, é objeto direto preposicionado. Outra figura folclórica aqui do curso, o Ernest Safadão, aprovado na EAN, né? Hoje já está lá, em breve formado. Ele comeu do meu almoço. Aqui a preposição ela já se justifica porque o sentido se modifica um pouquinho, tá? Se você disser assim, por exemplo, ele comeu o meu almoço, dá a entender que ele comeu todo o almoço. Tipo, eu deixei ele comer, estava com fome, eu não estava com tanta fome assim, eu dei meu almoço a ele, ele comeu o meu almoço. Ele comeu todo o meu almoço. Agora, quando eu falo que ele comeu do meu almoço, esse do meu almoço é meio que partitivo. Perceba, a ideia de que eu estou repartindo o almoço com ele. Ele não comeu todo o almoço, sim uma parte. Tá? Então, objeto direto preposicionado. Show? Beleza? Fala. Quando aparece assim, tem aquelas questões que falam em qual o verbo está errado e está preposicionado 2 vezes. Aí, no caso, um desses poderia ser nesse caso, está certo. Aqui, nos anteriores, as preposições são facultativas, tá? Eu poderia ter dito cumpriu o seu dever, bebi o café que o chefinho preparou, amo Deus. Enfim, aqui a preposição, ela até se justifica, porque muda um pouquinho o sentido do que você quer dizer. Comeu o meu almoço não é exatamente a mesma coisa que comeu do meu almoço. Tá? Mas o que você perguntou foi eventualmente haver 2 preposições, né? Em geral está errado. Em geral, um dos objetos é direto e o outro indireto. Em geral, uma preposição, um complemento verbal preposicionado e o outro não. Em geral é assim. Tá? Nesse caso, se eu quiser dizer que ele comeu parte do meu almoço, eu sou obrigado a usar o do. Tá?
Olha o exemplo que eu coloco. Nunca puxei o saco de ninguém. Sensacional. Tá? Verbo transitivo o quê? Direto. Show? O saco, objeto direto. Beleza. Dom Pedro I puxou de sua espada e bradou em alta voz: independência ou morte. Ó, o verbo é o mesmo, puxar. Ele puxou de sua espada, desembanhou a espada. Objeto direto o quê? Preposicionado. A preposição é desnecessária. Puxou sua espada, desembanhou a espada. Ok? É ênfase, realce. Tranquilo. Existem mais alguns exemplos aqui para a gente terminar de um objeto direto que é especial. Nós ontem, na aula de ontem, fizemos uma questão da escola naval que tinha isso aí. Caiu na escola naval uma questão sobre isso. É o chamado objeto direto interno ou objeto direto cognato. É quando você tem um verbo que normalmente é intransitivo e aí você atribui a esse verbo uma transitividade. Você o torna transitivo direto. Como assim? O verbo viver, ele é intransitivo. Se alguém vive, vive. Ponto final. Jesus vive. Ponto final. Eu não preciso dizer mais nada. O verbo é intransitivo. Eu vivo minha vida é um pleonasmo, né? De certa forma, você vai viver que vida? Que não seja a sua, né? Agora, nesse caso, você, para destacar que a vida que ele vivia, entre aspas, não era uma vida qualquer, corriqueira, ordinária, e sim uma vida, digamos, diferente, nababesca, digamos, uma vida de rei, aí cabe o objeto direto aí. Ele vivia uma vida pleonagem, horrível. Agora, vivia uma vida de rei, aí cabe. Aí cabe o objeto direto, porque você está enfatizando que a vida que ele vivia não era uma vida de qualquer, uma vida comum. Era uma vida como se ele fosse um rei. Beleza? Chamamos esse cara de objeto direto interno ou cognato. Tá? Outro exemplo. Choveu ontem à noite uma chuva fininha. Foi até essa frase parecida com essa, que caiu na prova da escola naval. Em vez de fininha, era fina. Uma chuva fina. Enfim, o verbo chover é intransitivo. Choveu ontem à noite. E é verdade, de fato, ontem choveu, né? Beleza. Ponto final. Eu não preciso dizer mais nada. Choveu o quê? Chuva. Pelo amor de Deus. Pleonasmo mais do que vicioso. Agora, se eu quero destacar que não foi uma chuva, digamos, tradicional, normal, comum, corriqueira, e sim uma chuva especial, digamos assim, eu posso tornar o verbo chover como um verbo transitivo direto. Choveu uma chuva fininha. Minha avó dizia que estava peneirando, né? Peneirava. Choveu uma chuva fininha. Ok? Objeto direto interno. Outro exemplo. Sofia estava tão cansada que dormiu o sono dos justos. Bem, o verbo dormir é intransitivo. Cadê a Sofia? Está dormindo. Ponto final. Eu não preciso dizer mais nada. Ela está dormindo sono? Pelo amor de Deus. Sem a mínima necessidade. Mas, se eu quiser destacar que ela não simplesmente
foi dormir, rolou um pouquinho na cama, ficou lá no celular, brincando, aí foi pegando no sono até dormir. Não, eu quero dizer que ela bateu na cama e foi, ela desabou, né? Então eu posso transformar o verbo dormir em um verbo transitivo direto, dizendo que ela dormiu o quê? O sono dos justos. Sensacional, né? É um objeto direto chamado de interno, tá? É muito improvável que caia na prova isso aí, mas é aquilo, é o vai que apareça, tá bom? Então, por enquanto, é só. Faltam poucas questões, são 180 questões. Nós estamos na 10ª, não é isso? Na 11, né? Na 12. Oi? Lê. Aqui. Isso. Show de bola. Então, nos próximos vídeos, nós vamos continuar resolvendo esse material. São 180. Eu estou na 12 ainda. Obrigado pela audiência. Leal Concursos. Incomparável.